de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte, pra agricultura. Pra saúde, pra educação. O que vale é a sua opinião. Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Olá! Iniciamos o nosso programa Memórias dessa semana, dando continuidade à temática que abordamos na semana anterior, onde entrevistamos a professora, educadora Noeli Volozin, que fez toda uma pesquisa sobre os balseiros do Rio Uruguai. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao assunto, onde a Noeli vai nos mostrar um material que ela produziu fruto desta pesquisa e que nós vamos ter a oportunidade de acompanhar. Agradeço aos nossos apoiadores culturais, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Cicobi Credial e a Divine Boutique. Noeli, então apresente para o nosso público telespectador este material. O que é que as pessoas vão ter a oportunidade de, na sequência da tua fala, visualizar na tela da TV Concórdia? Bom, o documentário Balseiros do Rio Uruguai foi produzido numa parceria com a MUB, em especial, entre outros parceiros que poderão ser visualizados depois. Ele tem a narração do ator Milton Gonçalves, que é um ator global, e é um material que mostra realmente uma época em que as pessoas trabalhavam na atividade balseiras em busca de uma vida melhor, movidos por um sentimento de aventura, de necessidade também, pelo leito do Rio Uruguai. É um documentário curto, mas que já foi apresentado no Festival de Cinema em Piratuba, já foi apresentado em vários festivais do país e que está sendo divulgado pelo Brasil afora, né, pelos apoiadores desse projeto. Uhum. Este documentário resultou da tua pesquisa, Noeli? Exatamente. Ele foi a fonte central do documentário, foi a minha pesquisa e os balseiros que eu entrevistei durante a pesquisa, né? Vocês vão poder visualizar isso, a contribuição dessas pessoas que foram tão importantes para a execução desse meu trabalho e as informações que eles me repassaram sobre esse momento da história regional aqui do oeste de Santa Catarina. Convidamos a todos para que assistam conosco, então, este documentário dos balseiros do Rio Uruguai. Rio Uruguai. Neste leito transbordam histórias do passado e correm lembranças de homens que ganharam a vida como balseiros do Rio Uruguai. Era gostoso. Eu gostava de viajar. Eu voltava e já, quando tinha água suficiente, viajava de novo. Eu não vi, muitos falaram de perigo, mas eu não achei perigo nenhum. Uma hora me dava aquele medo, outra hora me dava aquela coragem, mas o que eu vou fazer de agora? Eu só vi, mas eu olhava para trás, aquele rio acima, assim, eu virava a cara assim e dizia, mamãe. Muitos choravam e lamentavam, mas eu não achei perigo nenhum. Eu passei perigo, mas eu sempre estava com fé. Mas era sofrido, francamente, era sofrido. Nossa juventude era sofrido no duro. Mas enfrentemos.
A história dos balseiros, ela tem dois lados, né? Um que é um lado folclórico, um lado da fantasia, das histórias contadas pelos balseiros, e tem um outro lado que é da importância econômica desses balseiros para a região. É uma história onde haviam interesses econômicos e o enriquecimento de algumas pessoas, principalmente os madeireiros. É uma história de coragem, é uma história de bravura, mas é uma história de necessidades, é uma história de exploração. Ela é uma história baseada nos relatos de colonos, agricultores que tinham seus negócios, que largavam suas propriedades em época de enchentes, que aceleravam as suas colheitas para poder descer rio abaixo com uma balsa. Se tocasse agora levar uma madeira, eu ia viajar em cima do rio de vista fechada. Tem história para se rir muito e tem história para chorar também. Agora, então, a gente não existe mais aquele tempo, né? Mas para a gente foi muito importante. Às vezes eu conto aqui para meus filhos e eles ficam admirados, né? Que foi uma coisa que passou. Boa viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou embora pros rumos de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé, só pra ver a correntina e pra bailar o chamamé, chamamé. Uma viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no Salto Grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus e a São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapar deste golpe chega salvo na Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas. As chuvas em Santa Catarina costumam causar preocupação. Mas para os antigos balseiros do Rio Uruguai, a chegada da enchente era motivo de alegria. Muitos deles relatam também que ficavam esperando ansiosamente pela época das cheias, porque imaginavam que aquele era um momento interessante. Eles tinham um espírito aventureiro, né? E viam na possibilidade de fazer essas viagens um retorno econômico para a família, porque era também rentável para eles. Era muito difícil para viver, né? Trabalho pouco, tinha os filhos para vestir, calçar, dar aula, mas não tinha o quê? Então dava graças a Deus quando dava uma enchente para eles viajar. A maioria dos balseiros trabalhava na roça, às margens do Rio Uruguai. Naqueles tempos, na colônia, se ganhava pouco dinheiro. E ali, em 12 ou 13 dias, a gente voltava com dinheiro. Os balseiros do Rio Uruguai eram trabalhadores que, em outras épocas, tinham suas propriedades. Eles eram colonos, cultivavam produtos agrícolas, cuidavam de animais. E na época das cheias, então, eles se dedicavam a esse trabalho, que era um trabalho temporário, rentável para eles. Normalmente esse capital eles já acumulavam depois para aplicar nas suas próprias propriedades. No início do século XX, a região oeste de Santa Catarina era povoada pelos caboclos, um povo que nasceu do cruzamento entre portugueses e índios. Eles tinham a posse, mas não tinham a propriedade das terras. Os colonos só começaram a chegar em 1916, depois do fim da Guerra do Contestado, onde 20 mil caboclos morreram.
porque a história dos balseiros do Rio Uruguai, ela foi uma história de várias facetas. Desde a Guerra do Contestado, o caboclo tem sido um cidadão excluído, ele continuou sendo excluído e terminado o ciclo das balsas na década de 60, né, foi praticamente quando não houve mais o comércio de balsas pelo Rio Uruguai. Durante a Guerra do Contestado, essa região era uma região inóspita, era chamada o Sertão do Irani. O próprio exército não conseguiu vasculhar na época por não ter mapas precisos, não ter um conhecimento da área. Então, os grandes líderes da Guerra do Contestado, da primeira batalha que aconteceu no Irani, eles se refugiaram, eles tinham seus QG aqui na nossa região. Um acesso rápido para o Rio Grande do Sul e uma região que praticamente não tinha habitantes, né? E esses caudilhos acabaram ficando aqui na região e após a Guerra do Contestado, o próprio Fabrício das Neves, que é um caudilho muito conhecido na nossa região e que é tido como o precursor da região, ele, após a guerra, então na década de 20, ele começa a extrair a madeira e levar para a Argentina. Ele é um dos primeiros que faz esse movimento, primeiro madeireiro. No começo, a madeira viajava no trem da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Até os anos 1920, 25, a ferrovia foi muito utilizada como forma de escoamento da madeira de Santa Catarina para os portos de Santos, Porto de Paranaguá, o Porto de São Francisco, e o destino final era a Europa. Quando a ferrovia deixou de ser o principal meio de transporte dessas madeiras, era necessário então encontrar uma outra alternativa para aproveitar essa madeira que ainda existia em grande quantidade na nossa região. Havia também outro motivo para que a madeira seguisse rio abaixo. Foi a forma encontrada para burlar um pouco a fiscalização, porque no governo Getúlio Vargas foi criado o Instituto Nacional do Pinho, que fazia uma fiscalização rigorosa para que fosse evitado o contrabando de madeira. Então, se essa madeira fosse mandada rio abaixo, seria menos provável de que eles sofressem alguma penalidade. Contratavam trabalhadores, normalmente caboclos, que faziam então a corta da madeira na mata, cortavam as madeiras, rolavam essas madeiras até o rio, e essas madeiras então eram retiradas durante o ano todo. No período de outubro a maio era a época do corte da madeira. Comprava terras nas chamadas barrancas do Rio Uruguai, né, as margens do Rio Uruguai, com o único objetivo de retirar a madeira. Quando era retirada toda a madeira possível, ele vendia as terras. Ele se metia para o mato, derrubar a madeira. Derrubava com as madeiras, para empiar elas, para depois eles faziam a barça, né? Motosserra nem se falava. Eles rolavam, eles iam rolando, eles já pegavam na costa do rio, direto. Eles já iam para a costa do rio, para ser mais fácil, né? Naquele tempo não tinha condução, não tinha nada, né? Era tudo mais simples, assim. Puxar no cipó das árvores e depois enrolava eles e faziam feixe. E esse feixe pesava uns 50, 60 quilos, às vezes 100 vigas, às vezes 200, conforme. Puxava cipó pelo fim no mato, aí não tinha mais cipó. Daí nós amarrava com arame. Mas o cipó era melhor do que o arame, porque o arame ele joga, daí ele quebra, não é que ele arrebenta. As madeiras mais procuradas naquela época, e as que tinham maior importância para eles, era cedro, o louro, embuia e canela. O pinheiro é uma madeira pesada, né, que submergia com muita facilidade, então por isso eles escolhiam o cedro. O cedro era uma madeira que dava sustentação para as demais, né, e dificilmente ela afundava. O mato era toda à vontade, né? Não tinha que tirar licença, registrar ou isso, aquilo.
Eles iam e derrubavam, né? Muitas dessas madeiras hoje encontram-se em extinção na nossa região. É o caso do cedro, do louro, da canela sassafrás, que era muito procurada pelos estrangeiros, porque dela se extraía uma essência. Hoje nós temos falta dessa madeira, não temos praticamente uma árvore aqui na nossa região e não foi reposto. O maior erro foi não ter reposto. Hoje não existe um reflorestamento com mata nativa. Nós temos grandes reflorestamentos na nossa região, todos eles são feitos com pinos e eucalipto. As balsas passavam meses ancoradas, à espera de uma enchente. Tinha que esperar a época das enchentes, justamente pelos perigos que o rio poderia proporcionar a esses balseiros. Haviam cachoeiras, haviam redemoinhos, né, que eles chamavam de ressorjos, haviam ilhas no meio do rio e eles precisavam então desviar esses locais, por isso as cheias. E aí na época das enchentes, que normalmente era de julho a setembro, outubro, era então um período em que essas madeiras desciam rio abaixo até São Borja, na divisa com a Argentina. O Rio Uruguai nasce da junção dos rios Canoas e Pelotas. Ele divide os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mais à frente, serve de fronteira entre Brasil e Argentina. Da nascente até desembocar no Rio da Prata são quase 1.800 quilômetros. O trajeto dos balseiros ia até a cidade gaúcha de São Borja. Boa viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. O começo das chuvas marcava o início de mais uma aventura para os balseiros. Mas de noite era muito bonito. Era joia. Era coisa linda. A gente vê até o fim daquelas barças. Da vez de ser 2, 3, tudo empareadinho, um atrás da outra. 15, 20, 25 barceiros que soltavam tudo um perto do outro. Uns cantavam, outros tocavam gaita, uns dando risada na viagem. Havia uma divisão de funções a bordo das balsas. A maioria dos homens eram peões liderados pelo prático. Meu pai, ele era os chamados práticos. Eram pessoas que conduziam a balsa até a Argentina, né? Eles cuidavam dos peões e cuidavam também para que a balsa seguisse no rumo certo, né? Então, eram pessoas que tinham bastante experiência, bastante conhecimento dos acidentes geográficos. Colocava-se remos nas laterais da balsa para conduzir elas, dirigir no fio da água. Que normalmente era a pessoa mais experiente, ele é que designava o rumo que a balsa deveria ir. Alguns eram os remadores, que trabalhavam então no ofício de controlar a direção da balsa, para que ela não batesse contra uma ilha, ou que ela entrasse em alguma cachoeira perigosa, ou que ela fosse para um rumo que não fosse o adequado. Um dos balseiros assumia o papel de cozinheiro do grupo. Do ano 16 de junho do ano 50, eu fui convidado para fazer um passeio até na costa do Uruguai, né? Nessa barca que meu irmão e meu primo e o amigo dele iam viajar. Quando chegamos lá em cima, que eles pegaram se arrumar para viajar, faltava um cozinheiro. Então nessa parte aí, o amigo do meu irmão disse, mas pega o Salvador aí que tá feito o cozinheiro, viu? Essa balsa tinha uma cozinha, que era uma casinha coberta, ali ia um fogão, feito então com tijolos. Eles colocavam terra para proteger a madeira. Entre a madeira e o fogo, então, eles colocavam terra, uma chapa de ferro por cima e era o fogão deles, então. Levavam lenha, essa lenha geralmente molhava na viagem, e levavam, então, uma pessoa que era responsável pela alimentação.
para fazer as refeições para esses balseiros. Ele por fora era tábua, mas por dentro era tudo tijolo colocado com barro, né? E então fazia bem pegava a chapa, botava a chapa aí, fazia a caixa certa, botava os tijolos, né? Então ali botava a lenha embaixo, né, as panelas em cima, o Barça velho andando e o fogão velho trabalhando, as panelas fervendo, né? Às vezes nós levávamos um porco vivo junto, em cima da balsa, caminhando. Se ia porco vivo, galinha, né, tipo, matar, esperar. Aquele serviço eu fazia bem, matar galinha, sim. Agora o porco já precisava de ajuda, né? Sabe como é que nós chamávamos feijão? A polenta e feijão. Prrr com polenta. O feijão era duro sempre quando caía no prato. Prrr. Prrr com polenta. Matando os coitados de fome lá, aquele feijão duro lá. Porque Barça, para vocês terem uma ideia, a coisa mais suja que tinha na vida era Barça. Olha, pense bem. 22 homens viajando, 21 e meio, que eu não era homem naquele tempo. E né, aí os banheiros eram em cima da Barça. Por meio das toras, das tábuas, pegar água para tomar. Eu nem vou contar o resto, porque é muito relaxado. Deus me livre. Então é um dinheiro sofrido que o cara ganha. Tem uma, por exemplo, muito curiosa, que era de como eles conseguiam água potável já quando estivessem há vários dias de viagem. Eles tinham um bambu, né, encontravam um bambu, levavam um bambu já na viagem, colocavam esse bambu até o máximo de profundidade possível que eles conseguiam colocar na água. E aí, lá no fundo do rio, era possível eles tomar água potável, né? Porque a água da enchente, a água barrenta, ela estava só na superfície. Além da comida e da água, havia um outro item que não podia faltar: a cachaça. Aqueles que tomavam piga, porque a maior parte de baceiro só toma piga, né? 1 litro de piga era uma corrida, assim. Ia de corote, não era litro mais. Porque os primeiros dias de uma viagem, que normalmente era época de inverno e chuvosa, os 3 primeiros dias, basicamente, eles não dormiam. Eles faziam pequenos cochilos, porque eles não podiam, ninguém não podia sair do remo e não podia encostar a balsa de maneira nenhuma. Então, a cachaça servia para aquecê-los. Quando não tinha o que fazer, não tinha remar, fazia bagunça. Contava história, fazia piada, e jogava um outro na água e assim ia. Passava o tempo. Quando dava para dormir, dormia um pouco. Passou em 5 dias e 6 noites eu tinha dormido só 2 horas. Mas isso não deu para dormir. A gente não consegue nem dormir, cansado assim. Os balseiros não podiam descuidar. O trajeto era cheio de perigos. Por ser uma região de muitos acidentes geográficos, o rio bastante correntoso, aconteciam muitos acidentes. Muitas balsas se desmanchavam e haviam perdas de vida, né? E de madeira também. Tinha uns par de lugares perigosos, o Salto Grande, a Fortaleza, que fica para cima de Itapiranga, tinha Macaco Branco, tinha uns par de muitos lugares perigosos, tem que cuidar. E o remo era para defender das ilhas e das peral. O lugar mais perigoso era ali perto, o remanso do Vá que eles tratavam. Uma vez aí no remanso Vá com a balsa, onde o rio fazia funil, quase do tamanho daqui do soalho. E eu passava com a balsa raspando aquilo dentro. E pau na frente. E eu consegui escapar. E ver que aquilo arredeava assim. E a balsa vinha aqui arrastando o rabo por dentro daquele funil. E daí ele queria rabiar aqui na frente para entrar dentro do remanso e voltar. Quando volta, aí rebenta tudo. E eu consegui, chamei tudo a pionada numa ponta na frente. E pau. E eu também me acarrei no remo. De dia não chegava por causa da seração. E de noite é escuro, é pior ainda.
Perdemos 27 toras. E a balsa abriu. Naquela hora estourou a balsa. Procuravam reagrupar a balsa. Isso levava, às vezes, dias, e com isso a água baixava e eles tinham que novamente esperar, aguardar mais uma chuvarada para que a água pudesse subir novamente e atingir o ponto de balsa. Era difícil. Depois do poço para baixo, de dia podia recuperar alguma. E de noite não pegava nada. As toras que se soltavam eram saqueadas e às vezes também roubavam a madeira presa na balsa. Alguns saqueadores que mergulhavam no rio e iam por baixo das balsas, soltavam os nós para que a balsa se desfizesse para depois eles poderem roubar a balsa no momento de fragilidade dos balseiros. De que às vezes as balsas batiam contra o barranco, elas se desfaziam e aí já haviam saqueadores nas barrancas do rio que pegavam essas madeiras, e era para evitar esse saque que os madeireiros então tinham marcas, espécie de um carimbo que eles colocavam nessa madeira, ou então eles faziam sinais em todas as madeiras, significando que aquelas madeiras pertenciam àquele cidadão. Perder parte da madeira representava prejuízo aos balseiros. Mas a principal preocupação era com a própria vida. Eu vi perder gente. Numa balsa nós perdemos, para baixo do Salto Grande, pegamos um pelotão com um peão em cima. Que diz ele que morreu 3 da turma dele. Tinha segurança. Não tinha, supor, colete de aço, salva-vida, não tinha nada. Ia tudo a grito, se caía na água, tinha que se virar. Nós perdemos um moço, casa nós não conhecíamos, ele veio dali de cima. E ele era criminoso, mas não sabia disso, era um moço. E ele ficou louco na viagem. Ele estava com processo no lombo e escapou, ele não devia ter fugido. De repente ele pulou na água e saiu nadando. Ele estava longe, nadando para o lado da Argentina. Nós estávamos no meio do rio, viajando. E ele, lá o rio é largo. Ele saiu nadando que nem um cachorrinho novo. E de repente ele gritou, que não tem ninguém que pode me acudir, ele gritou. Daí o nosso companheiro e eu, nós entramos dentro do caico, nós estávamos dentro. Digo, nós já vamos chegar, já vamos te pegar. Mas nós chegamos perto, ele levantou os 2 braços assim e se deixou afundar. E não veio mais para cima. Meu companheiro ainda, o remo da balsa, ele botou fundo o remo da balsa para ver se ele podia se agarrar no remo do caique. Mas nada. Para não perder nem a madeira e nem a vida, o último grande desafio era o salto do Iacumã, uma cachoeira conhecida pelos balseiros como Salto Grande. Falava com tudo, olha, agora quando invocar no Salto Grande, aí vamos correr tudo para trás, né? Então o Cabarce fazia isso, entrava assim e mergulhava lá. Ó. O cara que enxergava o salto seco, sem água, ele não descia, porque tinha uns 100 e poucos metros de queda. Vinha de lá de cima, se enxergava no meio, as maretonas assim, e aí não tinha de escapar. Ao chegar no Salto Grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus e a São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapar deste golpe, chega salvo na Argentina. Ela entrava aqui, quando ela saía, ela já saiu, né? Já tinha uma lancha esperando, e dali tem meio dia de viagem até chegar a São Borja. Água mansa. Então ali eles iam tirar roupa, se enxugar, descansar, beber, comer, né? E a lancha vai até que dava aí. Tinha um trecho do rio que as balsas eram conduzidas à lancha, eram puxadas à lancha. Então, do Salto Grande em diante, quando o rio já não oferecia mais tantos perigos, já vinham lanchas que puxavam essas balsas até São Borja. São Borja, o ponto final da viagem. Quando a enchente era maior, quando o volume da água no rio era alto,
eles faziam uma viagem em 4 dias. Quando o volume d'água era menor, então demoravam de 5 a 6 dias, né, até 10 dias, para chegar até São Borja. Quando eles chegavam em São Borja, lá já haviam então os compradores. Normalmente o patrão seguia por terra, aguardava os balseiros em São Borja e já ia fazendo as negociações com a madeira. As madeiras eram vendidas ou em São Borja ou em São Tomé, que é do outro lado do Rio Uruguai, já do lado argentino, e por vezes a madeira ainda era vendida lá em Uruguaiana. Em São Borja, os balseiros recebiam o pagamento. Muitos deles se deixavam encantar pela cidade e deixavam o dinheiro ali mesmo. Mas tinha gente, eles viajavam só para ficar uns dias lá embaixo, em São Borja. Eles às vezes não voltavam junto com nós, eles ficavam lá ainda um dia ou dois. A maioria era com mulher, sabe? Gente que tinha família, gente casada, e gastava dinheiro lá. Pelo fim, ajudava eles a emprestar um pouco para voltar. Os balseiros voltavam de trem, seguiam até Santa Maria e depois pegavam outro trem ou um ônibus até Erechim. Dali, até Santa Catarina, vinham a pé, caminhando durante 2 dias inteiros. Em Santa Maria começava a comprar as coisas, o que interessava. Para pegar o trem tinha que ficar 3 dias. E chegamos em Erechim, não tinha chuva, e o rio estava cheio. Não tinha caminhão de Itá, Seara e Aratiba. E metemos de a pé para casa. Erechim, até Itá estava a 50 e poucos quilômetros. Na década de 30, principalmente, início da década de 40, que não existiam ônibus. Então, muitas vezes, eles chegavam até Erechim e vinham de Erechim até os seus municípios, Itá e Aratiba em especial, a pé. Traziam, né, na própria mão todos os objetos que eles compravam lá, porque eles gastavam uma boa parcela do dinheiro trazendo lembranças para suas famílias e vinham a pé, geralmente era um grupo significativo, até chegarem às suas casas. O caminho de volta também tinha seus perigos. Eles relatam histórias de trem que descarrilhou e que matou centenas de pessoas, histórias de trem que bateu numa boiada e que eles também tiveram que presenciar e o que acabou atrasando suas viagens, histórias de onça, de ter que combater com onças. Durante décadas, o dinheiro que os balseiros conseguiram levar para casa foi fundamental para o desenvolvimento da região. Dá para comprar uma meia colônia de terra, uma colônia às vezes. Meia colônia, inteira não. Talvez seja a primeira entrada de divisas para a nossa região. Foi o capital inicial da economia regional. Essas cidades que hoje estão estabelecidas nas margens do Rio Uruguai, a maioria delas surgiram e se fortaleceram durante esse movimento, durante esse período. Porque, na realidade, os grandes beneficiados com toda essa trajetória, com todas essas histórias que foram relatadas, foram algumas pessoas, alguns dos grandes madeireiros e algumas pessoas que utilizaram esse capital e que se tornaram grandes empreendedores. E a partir disso, já as famílias de colonos que iam adquirindo as terras, que já tinham adquirido as terras aqui, aí passaram para as atividades normais de agricultura, né? O próximo ciclo econômico da nossa região, então, vem ser o trigo. Então, as grandes plantações de trigo, as matas foram sendo derrubadas e em seus lugares foram aparecendo as plantações de trigo e em seguida já vem a criação de suínos e outros animais, né? O progresso havia chegado. Estradas começaram a ser abertas. Era o fim da atividade dos balseiros.
E depois daquele tempo para cá, quantas pontes foi feito? Daí, daquele tempo para cá, começou a existir emprego, um para um lado, outro para outro, um trabalha num serviço, outro no outro, né? Na década de 60, né, foi praticamente quando não houve mais o comércio de balsas pelo Rio Uruguai, porque nessa época já começou então a se transportar pelos caminhões. Os caboclos então continuaram sendo os excluídos. De cortadores de madeira, eles passaram a ser funcionários nas madeireiras, morando nas cidades, nas favelas e continuando até hoje, né, como os cidadãos excluídos. Não foram só as cidades que mudaram. O rio também não é mais o mesmo. Mas uma coisa permanece viva: a lembrança dos balseiros do Rio Uruguai. A Barça para mim foi uma grande experiência na vida, viu? E olha, só sabe, eu não tenho um minuto de estudo na minha vida. Olha, para falar a verdade, eu sabia assinar meu nome. Não sei por que eu estou chorando. Eu era duro de pelar, não chorava por nada. Olha, eu tinha assim, muita saudade daquele tempo. Se tivesse hoje ainda a balsa, se tivesse saúde, eu ia junto na obra. Eu tanto gostei. O programa Memórias dessa semana vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado e, acima de tudo, tenham aprendido com este documentário que nós apresentamos. Mais uma vez, nós agradecemos a professora Noeli Volozin, que foi quem possibilitou a TV Concórdia apresentar ao nosso público este material. Esperamos que fiquem todos muito bem. Queremos aproveitar também a ocasião e ainda agradecer aos apoiadores culturais, aquelas pessoas que têm apoiado este programa, tornado ele possível, que é a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Cicobi Credialc e a Divine Boutique. Na próxima semana nós retornamos com mais um programa Memórias. Fique atento. Veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha barra.